Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série 55 ferramentas para análise criminal. São videoaulas totalmente gratuitas, ensinando as principais ferramentas de Excel, SPSS e de geoprocessamento aplicados à análise de crime. Neste terceiro vídeo, vamos dar continuidade à análise que realizamos no primeiro vídeo. Caso você não assistiu, pode se inscrever no link que está na descrição desse vídeo e acompanhar nossa série dessas 55 ferramentas aplicadas à análise criminal. Nesse terceiro vídeo, vamos entender as medidas de assimetria e medidas de curtose, que foi gerado pelo Excel no nosso primeiro vídeo. Medidas de assimetria. As medidas de assimetria indicam o grau de assimetria de uma distribuição de frequências em relação a uma linha vertical que passa pelo seu ponto mais elevado. Graficamente, uma distribuição simétrica tem associado a si uma curva de frequências apresentando duas caudas simétricas em relação a uma linha vertical que passa pelo seu ponto mais alto, o eixo de assimetria. No nosso caso, nessa figura, nós podemos entender a distribuição simétrica. Ela divide a nossa distribuição em duas partes. Nesse caso, essa distribuição, a moda é igual à mediana, que é igual à média. E por isso que ela é chamada simétrica. Ela divide essa distribuição em duas partes iguais. Neste caso, a média, a moda e a mediana são iguais, dividindo a distribuição em duas partes iguais. A distribuição assimétrica pode ser positiva quando apresenta a partir do seu ponto mais alto uma cauda mais longa para a direita. Nesse caso, chamado de assimetria positiva, conforme vemos na figura. Observe que a média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Então, ela tende a puxar a cauda para a direita. Nesse caso, é chamada de assimetria positiva. A assimetria também pode ser negativa, quando apresenta a partir do seu ponto mais alto uma cauda mais longa para a esquerda. Nesse caso, chamado, logicamente, de assimetria negativa, conforme vemos na figura. Observe que a média é menor que a mediana e a moda. Nas distribuições assimétricas, os valores da moda, da mediana e da média divergem, sendo que a média sempre estará do mesmo lado que a cauda for mais longa. Ou seja, a média puxa a cauda da distribuição para o seu lado, em função de ser altamente sensível aos valores extremos da nossa série de dados. Então, devido à sensibilidade da média em relação a dados extremos, ela puxa, a cauda para o lado que a média está. Nesse caso, analisando os resultados do nosso resumo estatístico, o resumo estatístico que foi gerado na nossa primeira aula, verificamos que, como a média é maior que a mediana e a moda, então é uma assimetria à direita, ou seja, ela é uma simetria positiva, conforme podemos observar nos resultados. O resultado da assimetria é de 0,291585. Esse valor que o Excel apresenta é conhecido como coeficiente de assimetria de Pearson e pode ser interpretado da seguinte maneira. Se esse coeficiente é maior que 0,015 e menor que 1, a assimetria é considerada moderada. Se esse coeficiente de assimetria é maior que 1, a assimetria é forte. No nosso exemplo, a assimetria é moderada, porque ele está entre 0,15, ele é maior que 0,15 e menor que 1. Então, outra medida que o resumo estatístico nos apresenta é a curtose. Denomina-se curtose o grau de achatamento de uma distribuição de frequências, medida em relação de uma distribuição normal, que é a curva de Gauss, que é tomada como padrão. Muito embora seja comum explicar a curtose como o grau de achatamento de uma distribuição de frequências, o que as medidas de curtose buscam indicar realmente é o grau de concentração de valores da distribuição em torno do centro da distribuição, que no caso é a média. Numa distribuição unimodal, quanto maior for a concentração de valores em torno do centro da mesma, que é a média,
maior será o valor da sua curtose. A classificação da distribuição de frequência é: quando a curtose é igual a zero, então a função de distribuição tem o mesmo achatamento da distribuição normal. Chamamos essa função de mesocúrtica. Como você pode ver aqui na figura, é essa linha que passa bem no meio aqui, a mesocúrtica, ou seja, de meio, né, central, isso em latim. Se a curtose for maior que zero, dissemos que a função de distribuição é leptocúrtica e possui uma curva da função de distribuição mais afunilada, com um pico mais alto do que a distribuição normal. Neste caso, dizemos que essa distribuição possui caudas pesadas, ou seja, pesadas para as extremidades. Lepto, né? Lepto, a interpretação de leptocúrtica é lepto, delgado, alongado, magro. E se a curtose for menor que zero, então a função de distribuição é mais achatada do que a distribuição normal. Dizemos que essa curva da função de distribuição é platicúrtica, de plano, né, largo. No caso aqui nós podemos ver que essa última curva aqui embaixo, ela é bem plana. O coeficiente de curtose é o que o Excel nos apresenta. Esse valor de coeficiente percentílico de curtose para a curva normal é de 0,26367. Isso é quando a moda, média e mediana são iguais. Então, esse coeficiente é chamado coeficiente percentílico de curtose. Uma classificação que o Excel, a metodologia em estatística nos apresenta é: quando esse coeficiente de percentil é aproximadamente 0,263, né, que é bem próximo do coeficiente percentílico de curtose, diremos que a distribuição é mesocúrtica. Quando esse coeficiente de percentílico é menor que 0,263, diremos que a distribuição é platicúrtica. E quando o coeficiente percentílico é maior que 0,263, diremos que a distribuição é leptocúrtica, ou seja, quando aquela curva é bem alongada às suas extremidades, que é exatamente essa curva aqui. Então, analisando o resultado do nosso resumo, nós concluímos que a distribuição que nós geramos aqui através do Excel é a distribuição platicúrtica em relação à normal. Essa que é a classificação que foi nos dada através do resumo estatístico. Com base nesse resumo, né, a gente encerra a explicação de cada item desse. Foi explicado cada item desse resumo, o que nos possibilita agora analisar dois conjuntos de ocorrências, ou seja, nós podemos pegar aí 2 anos e fazer uma análise desses 2 anos com base nesse resumo. E aí a gente vai poder entender toda essa gama de informações que o resumo estatístico nos apresenta. E aí você vai poder também fazer com as suas ocorrências e poder entender melhor o que os números, o que aqueles números, né, do dia a dia nos traduzem quando levamos ele para um software de estatística. Peço para quem gostou desse vídeo clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, escreva nos comentários. Curta também a minha fanpage, para mim é muito importante. E cadastre no grupo Academia da Análise Criminal no Facebook. E também no nosso canal no YouTube. Em breve vamos disponibilizar uma série de vídeos sobre geoprocessamento aplicados à análise criminal. Os links desses canais que eu informei agora está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.